Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 2 de julho de 2021, o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13, que diz assim: Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje nós ouvimos falar sobre o chamado de Mateus, a vocação de Mateus, o chamado que Jesus faz a Mateus. Diz o Evangelho que Mateus estava sentado na coletoria de impostos. Jesus viu Mateus. E quando Jesus vê Mateus, Jesus o chama. Jesus o chama. E esse tema do chamado aqui é muito importante, por quê? Porque às vezes quando a gente fala de vocação, quando a gente fala de chamado, muitas vezes nós pensamos que Deus, Ele chama somente os melhores. Talvez os santos, ou os perfeitos ou quase perfeitos, aquelas pessoas cheias de virtudes e qualidades. Só que o texto de hoje do Evangelho nos mostra que as coisas não são bem assim, como nós pensamos. Quem era Mateus? Padre, o Evangelho já diz, um cobrador de impostos. Quem eram os cobradores de impostos? E como eles eram vistos na sociedade na época de Jesus? Já se fez essa pergunta? Os cobradores de impostos, eles eram mal vistos pela sociedade. E por que eram mal vistos? Primeiro, porque de vez em quando eles passavam a mão no dinheiro que não era deles. Então tinha uma fama. E segundo, porque os cobradores de impostos trabalhavam para o Império Romano, que era o grande opressor do povo. Por isso também eram mal vistos pela sociedade. Interessante, porque é justamente uma pessoa mal vista pela sociedade que Jesus chama. Jesus viu e chamou: segue-me. Segue-me. E aqui, o que esse evangelho quer mostrar é justamente a relação que Jesus tinha com os pecadores. A relação de Jesus com os pecadores. Porque, além de falar especificamente de Mateus, como cobrador de imposto, o evangelho também fala de pecadores. Outras pessoas que eram consideradas pecadoras. Diz o Evangelho que enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos. Veja, já não era mais somente Mateus, na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores. E pecadores. Assim como os cobradores de impostos eram mal vistos, os pecadores mais ainda. Imagina o que significa uma pessoa ser considerada publicamente de pecadora.
ser conhecida como pecadora. Mas foi com essas pessoas que Jesus quis sentar-se à mesa. E o que significa sentar-se à mesa? O sentido de sentar-se à mesa na Bíblia é muito profundo, é muito forte. Porque sentar-se à mesa na Bíblia significa intimidade. Intimidade. Você não senta-se à mesa com qualquer pessoa. Você senta-se à mesa com pessoas que você conhece. Eu lembro aqui, por exemplo, quando você vai, vamos dar um exemplo, quando você vai a um restaurante, e às vezes o restaurante está lotado e você fica procurando um lugar, uma mesa vazia, e às vezes tem aquela mesa lá, com 4 cadeiras, e tem uma única pessoa lá. E você pensa 1, 2, 10, 20 vezes se você realmente vai sentar à mesa com aquela pessoa que você não conhece ou não. Se fosse uma pessoa conhecida, você nem pensaria. Então, na época de Jesus, já esse sentar-se à mesa tinha esse sentido profundo, esse significado profundo. Sentar-se à mesa na Bíblia significa intimidade. E o que isso quer dizer? Que Jesus, ele quis se fazer íntimo dos pecadores. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para salvar os pecadores. Jesus veio para manifestar a misericórdia de Deus para com os pecadores. Os fariseus, os mestres da lei não entenderam isso. E nós hoje ainda, muitas vezes não compreendemos isso. Como Deus é misericordioso, como Deus é misericórdia, como Deus acolhe o pecador, como Deus vai à procura do pecador. Como ele vai à procura do pecador. Deus é assim, meu povo. A misericórdia de Jesus é desse jeito. O Senhor procura em sua misericórdia salvar os pecadores. E Jesus veio para isso. E é isso que ele fala aqui no Evangelho, não é isso? Jesus está dizendo: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim para chamar os justos, eu vim para chamar os pecadores. Jesus veio por mim e por você. Jesus veio para nos salvar, para manifestar a sua misericórdia na nossa vida. Por isso, meu povo, o chamado de Deus é sempre por amor e por misericórdia, não por mérito. Não por mérito, mas por misericórdia. Sinta-se um chamado por Deus. Você é chamado, você é escolhido por Deus. Mas não porque você já é santo, não porque você já é bonzinho, não porque você é rico em qualidades e virtudes. Não. O chamado é sempre fruto da misericórdia de Deus e não mérito nosso. Mas peçamos hoje a graça de experimentarmos esse amor, essa misericórdia e mais ainda, de correspondermos ao chamado de Deus que nos amou por primeiro. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.